Olá a todos do oitavo ano do Colégio Malé, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está aí no nosso livro, As Regências Brasileiras. Bom, na aula passada, estudamos um pouco sobre a condição de vida tanto das populações indígenas quanto das populações africanas no continente americano. Vimos que já é sabido de todos, quando os europeus chegaram ao continente americano, as populações indígenas foram dizimadas, foram exploradas, foram escravizadas, de modo que existiram, assim, diferenças em relação à utilização dessa mão de obra indígena. Por quê? No caso, para os portugueses, eles tiveram, assim, dificuldades para que o indígena se adequasse ao trabalho, de modo que os indígenas resistiram e, assim, entravam em conflito em todo momento com os portugueses. Claro, inicialmente se teve uma troca amigável de objetos e cortes eram feitos de pau-brasil, os indígenas entregavam esses cortes da madeira pau-brasil e assim os europeus, no caso os portugueses, entregavam objetos sem muito valor para os indígenas. Porém, posteriormente, esses indígenas passaram a ser mais explorados e eles não aguentaram esse trabalho forçado. Então, eles resistiram e, além disso, resistiram também à questão da religião europeia, ou seja, do cristianismo, assim, que os europeus, no caso os portugueses, impuseram às populações indígenas. Então, no caso específico de Portugal, houve uma proibição em relação à escravização dos indígenas posteriormente, e assim os portugueses passaram a trazer escravos africanos para o trabalho na América Portuguesa. Agora, em relação aos espanhóis, os espanhóis se utilizaram da mão de obra indígena e a mão de obra africana eles usaram, mas foi uma quantidade muito menor do que no caso ali para os portugueses, porque os portugueses eles trouxeram uma quantidade muito maior de escravizados africanos para a América Portuguesa. Então, os espanhóis usaram a mão de obra indígena e assim usaram, logicamente, essa mão de obra através de uma escravidão que eles fizeram. E também escravizados foram para as 13 colônias da América Inglesa, principalmente no sul, existia a mão de obra escravizada de uma forma muito mais intensa, mas em todas as colônias existiam escravizados. Então, essas populações indígenas, como também as negras africanas, elas contribuíram assim para a formação cultural do povo do continente americano, em maior ou em menor escala. Em algumas regiões houve mais misturas, em outras as misturas foram mínimas. Então, eles, para conseguirem assim os direitos básicos, eles quem? Os indígenas e os africanos tiveram que lutar e assim para terem um respeito dentro da sociedade. No caso específico da escravidão, ao terminar escravidão essa, a escravidão indígena, ao terminar essa escravidão, tendo-se a proibição por parte assim, da igreja, os portugueses eles trouxeram africanos escravizados. Agora os espanhóis continuaram com a escravização dos nativos. De uma forma geral, tanto os indígenas quanto os escravos africanos, eles não foram respeitados em suas culturas, tradições e em sua própria questão de ser, ou seja, eles não foram respeitados como indivíduos. Tanto é que muitas lutas aconteceram para que depois eles conseguissem, assim, direitos na sociedade. Bom, saindo desse contexto e agora embarcando, assim, na história do Brasil no século XIX. Estudamos em outras aulas que o Império Brasileiro, o primeiro reinado, começou em 1822, ali com a proclamação da independência por Pedro I. E vimos que esse primeiro reinado, ou primeiro império, durou de 1822 a 1831. Por quê? Pedro I ele regressou, voltou para Portugal a fim de assumir seu trono lá.
sendo que ele saiu do Brasil com a popularidade muito baixa devido às guerras da independência, devido a vários conflitos entre as províncias que não queriam assim continuar com o governo de Pedro I, ou seja, não queriam se separar de Portugal. Então existiram províncias que apoiaram assim os portugueses, como também várias revoltas que aconteceram. Então o investimento foi muito grande. Além disso, a Guerra da Cisplatina, onde o Brasil entrou em conflito aí com a Argentina, enfim. Todas essas questões fizeram com que o governo de Pedro I entrasse em uma grande crise. Então, ele decidiu renunciar e saiu do poder. E assim, o comando do país ficou com regentes. Por quê? Porque o seu filho, o sucessor direto para assumir, tinha apenas 5 anos de idade. Vimos isso. Pedro de Alcântara, que posteriormente se tornou Pedro II. Então, Dom Pedro I deixou seus filhos com José Bonifácio como um tutor, um cuidador deles, e sendo que não existia ninguém da família real que pudesse assumir o governo no Brasil. Então, segundo a Constituição que tinha sido imposta por Dom Pedro I em 1824, quem assumiria assim quando houvesse assim essa vacância no poder, ou seja, quando o cargo tivesse vago, seria uma regência. Os regentes assumiriam o poder. Então, eles governariam e administrariam até, de fato, o imperador pudesse assumir o poder. Então, quando, por exemplo, no nosso caso brasileiro, que é uma república presidencialista, quando o presidente não pode assumir, quando ele renuncia, assume seu vice. Quando o vice-presidente não pode assumir, ele está com os problemas relacionados à corrupção, assume assim o presidente da Câmara dos Deputados. Quando o presidente da Câmara dos Deputados não pode assumir, assume o presidente do Senado. E quando este não pode assumir, assume assim o presidente do Superior Tribunal Federal. Então, no caso aí do século XIX, quando o imperador não pudesse ainda assumir, os regentes assumiriam, sendo que esse imperador deveria ser, logicamente, maior de idade. E Pedro de Alcântara ainda tinha 5 anos. Então, os regentes passaram a assumir o governo e a administração assim do Brasil. Então, esse período regencial no Brasil foi muito tumultuado, porque o que estava em jogo seria o seguinte: uma disputa entre os liberais, que eu explicarei mais à frente, e os conservadores. Então, o território brasileiro poderia se fragmentar, se dividir, como aconteceu na América Hispânica, onde vários países surgiram, sendo que no nosso caso isso não aconteceu e veremos. Bom, como eu estava chamando a atenção, a questão da maioridade mudou muito em nosso país. No século XIX mesmo, com 14 anos, a pessoa poderia ser julgada em alguns momentos. Em outros momentos, com 9 anos, a pessoa poderia ser julgada. E, no Brasil colônia, segundo as leis que se tinham nas ordenações filipinas, até com 7 anos de idade, a pessoa poderia ser julgada. Tudo isso em crimes cometidos. Então, existia até a pena de morte aí nesse Brasil colônia. E com o tempo, isso foi mudando. Tanto é que, de 1940 para cá, que a maioridade se tornou de fato 18 anos. Por que eu falo isso? Porque Pedro II, ou no caso aí, Pedro de Alcântara, ele só tinha apenas 5 anos. E posteriormente os políticos fizeram o golpe da maioridade para que Pedro de Alcântara viesse assumir o governo e assim se tornasse o imperador. Mas isso é assunto para outra aula. Aí temos aqui uma imagem. Devido ao fato de o sucessor na linhagem, Dom Pedro II, no centro, aqui na imagem, não ter idade para assumir o império, foram instauradas as regências entre 1831 e 1840. Então, esse foi o período regencial
que durou aí cerca de 9 anos, onde o Brasil foi governado por regentes, já que Pedro de Alcântara era menor de idade, até que o golpe, como eu chamei a atenção, aconteceu e ele pôde, assim, assumir o império. O segundo reinado começou com o seu governo. A organização política dos partidos brasileiros, então. Nesse período, os partidos eles foram se tornando assim mais fortes, os grupos políticos, sendo que a maior parte da população não participava assim da política, já que o voto era censitário, a pessoa tinha que ter renda para poder votar. Então, sempre eram assim a elite, os nobres, que mandavam nessa sociedade. Então, acontecia também o voto de cabresto dentro desse contexto. Existia uma pressão assim para que as elites fossem privilegiadas nesse período. Aqui temos uma imagem, Padre Feijó, que foi muito importante, inclusive foi ministro da Justiça, um dos regentes, falarei mais sobre ele. Então, 3 grupos políticos se destacaram aí dentro desse contexto. Liberais moderados eram partidários defensores de uma aristocracia de origem rural, ou seja, a elite do campo, que viam no sistema monarquista constitucional a única forma de preservar suas regalias e privilégios políticos. Então, eles queriam um governo com uma constituição, porém o rei deveria obedecer esse conjunto de leis, essa constituição. Entendiam que deveria haver uma centralização política, mas também o fortalecimento do poder legislativo, do poder de criar leis. Eles também eram chamados de chimangos. Os chimangos, como eram conhecidos, não aceitavam a participação popular nem reformas de cunho social. Então, eles não aceitavam, assim, que os populares, as pessoas mais simples da sociedade, viessem participar. Um de seus principais representantes foi o padre Diogo Antônio Feijó, que veremos mais à frente. Outro grupo político foi o dos liberais exaltados. Como sugere o próprio nome do partido, eram radicais que faziam oposição aos moderados. Então, eles eram contrários aos liberais moderados, já que os liberais moderados queriam que o rei governasse assim com um conjunto de leis. Agora, os liberais exaltados, não, porque eles apoiavam as transformações sociais, mas com pequena participação popular, que o povo venha participar, porém, uma pequena parcela da sociedade. Eram pequenos proprietários rurais, conhecidos também como farroupilhas. Suas principais bandeiras eram uma república federativa e constitucional, um sufrágio universal, ou seja, eles queriam escolher seus candidatos e queriam também se candidatar, o direito ao voto, o fim do poder moderador e da sucessão vitalícia. Eles queriam acabar com aquele poder moderador do imperador, já que quando o imperador tivesse alguma discordância entre os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, o imperador, ele assim centralizava os poderes nele com esse poder moderador. Então, sendo que na regência não funcionou o poder moderador, ele não foi utilizado nesse período regencial. E eles queriam acabar também com a sucessão vitalícia, ou seja, o poder que era passado assim, e a pessoa que tinha esse poder se utilizava desse poder até existir vida, até a morte. Então eles queriam acabar com essa sucessão vitalícia, porque o poder ficava na mão assim de apenas alguns. E por fim, o último grupo, os restauradores, não tiveram grande força política, inclusive perdendo seus objetivos iniciais com a morte de Dom Pedro I. Eram defensores tanto do retorno do imperador, ou seja, quando Dom Pedro ainda estava vivo, quanto da monarquia absoluta e hereditária. Eles eram favoráveis à concentração de poderes na mão do rei, do imperador, como também
da passagem assim do poder de uma forma hereditária de pai para filho. Tinham concepções bastante conservadoras, criticando abertamente a república e as transformações favoráveis aos populares, inclusive direitos políticos para todos os cidadãos. Eles eram contra isso, receberam o apelido de caramurus em função do jornal que divulgava suas ideias. Seus partidários eram portugueses, formados em sua maioria por comerciantes, por isso, restauradores, ou seja, eles queriam restaurar o poder de Pedro I, quando ainda ele estava vivo, claro. Seu principal representante e líder era José Bonifácio de Andrada, aquele mesmo que foi o tutor, assim, de Pedro de Alcântara, dos filhos, no caso, aí de Pedro I. Bom, então, segundo a Constituição de 1824, uma regência deveria ser feita. E foi feita, assim, uma regência trina provisória que durou de 7 de abril de 1831 a 17 de julho de 1831. 3 pessoas passaram a governar, a administrar esse Brasil. Então, foram escolhidos Nicolau de Campos Vergueiro, como também Marquês de Caravelas, ambos senadores, e o brigadeiro, o militar Francisco de Lima e Silva. Então, inicialmente teve essa regência, esse governo dos três, de uma forma assim provisória, até que eles fizeram a Assembleia Geral, e através dessa Assembleia Geral foi estabelecida uma regência trina permanente. Mais uma vez, o governo dos três, porém agora de uma forma permanente, e durou de 1831 até 1835, porque essa Assembleia Geral ela escolheu essa regência trina permanente. Então, 3 pessoas foram escolhidas para essa regência trina permanente. Os deputados João Braulio Muniz e também José Costa Carvalho, e mais uma vez o brigadeiro, o militar Francisco de Lima e Silva. Dentro desse contexto, o padre Diego Feijó, ele foi assim o ministro da Justiça e coube a ele aí a criação da Guarda Nacional, a Guarda Nacional que foi criada justamente para proteger assim a regência e além disso para enfraquecer o exército. Então, na Guarda Nacional, eles tinham essa missão de defender esses regentes, como também enfraquecer o exército. Tanto é que as pessoas que faziam parte assim dessa Guarda Nacional, elas tinham entre 21 a 60 anos de idade, tinham uma certa condição financeira na sociedade. Então, muito por conta do ministro da Justiça, Diogo Feijó, essa Guarda Nacional foi assim feita. Então, o objetivo principal era enfraquecer o exército brasileiro, que muitas vezes estava sendo relacionado assim a questões revolucionárias que estavam acontecendo na sociedade. Então, a Guarda Nacional ela serviu para manter a escravidão no Brasil, como também assim uma proteção a essa regência trina. E qualquer coisa que fosse contrária a essa regência trina, essa Guarda Nacional entraria na jogada, brigaria por essa regência trina. Então, nesse contexto, né, o padre Feijó tomou rígidas medidas para manter a ordem aí nesse Brasil. Inclusive, ele mandou caçar justamente José Bonifácio, o patriarca da independência, aquela pessoa que assim tinha um acesso direto a Pedro I, tinha assim uma forte influência na sociedade, inclusive foi o tutor dos filhos de Dom Pedro I. Né? Além disso, muitas instabilidades aconteceram durante essa regência, que foi um período de muitas instabilidades. Várias revoltas aconteceram. Então, uma medida tomada dentro desse contexto foi justamente aí a criação do ato adicional, que fazia uma alteração aí nessa regência. A regência deixou de ser trina, de 3 pessoas governando, para se tornar de fato uma regência una,
ou seja, um governo onde apenas um governaria. E dentro desse contexto, alguns chamam de uma experiência assim republicana no Brasil, porque o padre Feijó ele foi eleito, foi escolhido e passou a governar nessa regência una. Então, esse período por alguns é chamado assim de um período de uma experiência republicana dentro desse contexto aí da regência. Então, com esse ato adicional que fez essa mudança em 1834, houve também a criação das assembleias legislativas nas províncias. Essas províncias passavam a se unir e criar algumas coisas específicas que antes eram criadas assim apenas pelo império, alguns tributos, algumas leis. As províncias, quando eu falo províncias, elas se tornariam estados com a proclamação da República. Províncias aqui são Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, depois passaram a ser chamados assim de estados. E além disso, o Rio de Janeiro foi colocado como município neutro para servir de capital do império. Temos aqui uma imagem. A Guarda Nacional, criada durante a regência trina permanente, serviu para enfraquecer o exército e proteger os regentes, como eu chamei a atenção de vocês. Em 1835, o regente uno, ou seja, o governador único ali do Brasil, seria o padre Diego Feijó, eleito para 4 anos aí nessa experiência republicana que o Brasil teve. A regência una, 1835 a 1837. Então, bom, quando o padre Diogo Feijó assumiu a regência una, muitas coisas de ruim aconteceram. Por quê? Ele era senador também, então ele sofreu grande oposição. Lembrando que ele foi eleito pelo voto popular. Aconteceram revoltas como no Pará, a cabanagem, a farroupilha no Rio Grande do Sul. Estudaremos cada revolta na próxima aula. E assim ele perdeu também o apoio da igreja, porque ele queria acabar com o celibato dos sacerdotes, ou seja, que os sacerdotes viessem casar e não mais viverem assim para a igreja de uma forma casta, ou seja, que eles pudessem ter famílias. Então, ele apoiava isso e a igreja não apoiava. Então, ele assim era do Partido Progressista, que seguia as instruções do ato adicional de 1834, porém os seus opositores criaram assim o Partido Regressista e, logicamente, era um partido conservador. O dele, progressista, era o mais liberal para essa sociedade. Então, ele recebeu muita pressão e, com isso, ele renunciou em 1837. Então, ele abriu mão de ser o regente uno. Os desdobramentos disso veremos na próxima aula. E fim, gente. Espero que tenha ficado claro. Até o próximo vídeo.